gente... Então, assim, por que existe o método alívio, né? Há muitos anos eu venho tratando, né, dessa parte da DTM na clínica e cada vez mais, principalmente pós-pandemia, ficou mais... primeiro que a DTM ela é um universo amplo que tem várias etiologias e muitas não são definidas. E se a gente não atuar em vários segmentos, como eu vou mostrar para vocês de maneira bem breve, a gente não consegue um bom manejo. A gente nem fala de cura, mas a gente fala de quê? De gerenciamento, porque envolve várias questões. Então, eu observei que eu fazia só entregar uma placa, orientações, fazer a fisioterapia no consultório, não ia deixar o paciente remanescente. Por quê? Porque ele precisava participar ativamente do processo. Só que no consultório, na clínica, a gente não tem, às vezes, esse tempo, é muita informação para o paciente adquirir e colocar em prática. Principalmente pós-pandemia, eu comecei a observar que as questões biopsicossociais, que vocês vão entender melhor hoje, quais são essas questões, elas precisam estar gerenciadas. Então, eu desenvolvi, né, sistematizei, na verdade, uma maneira de trabalhar e trouxe esse programa para dentro do meu tratamento. Então, meus pacientes recebem esse tratamento de maneira individualizada. Eu tenho essa mentoria individualizada, mas esses encontros mensais são pílulas, né? Vamos dizer assim, express. Aqui a gente vai sempre abordar um aspecto, eu sempre vou contextualizar tudo, mas a gente vai sempre abordar alguma coisa específica naquele mês para trabalhar e entregar algo para vocês. Então, nesse caso, hoje eu vou fazer toda a contextualização, mas a gente vai trazer ferramentas de alívio, principalmente direcionada a essa dor cervical, que é muito comum, né, nos pacientes que têm sintomas de DTM. Vocês vão entender um pouquinho melhor hoje também por que que é comum, tá? Então, basicamente é isso. Como a Catarine falou, o espaço é de vocês também. Então, assim, pode interromper a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida, quanto mais vocês interagir com a gente, melhor fica para todo mundo e qualquer dúvida também. Bom, a Paula está dizendo que já vai chegar, mas não tem problema, a gente vai começando. A Soraya não me mandou, nem a Isabela. Então, daqui a pouco, quem tiver que entrar, vai entrando, já tem 15 minutinhos. E a gente vai começando. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Kátia, tá tudo bem aí a tela? Vai me orientando. Tudo certo, pode continuar, Lúdio. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o método alívio é um método que tem a promessa de guiar você para viver com leveza, mesmo diante da DTM, através de implementação de ferramentas integradas, visando uma melhor objetiva e duradoura. Então, assim, a gente precisa conhecer com o que a gente está lidando primeiro. Depois a gente precisa ter uma autorresponsabilidade sobre o processo, então assumir que eu faço parte ativamente do meu processo, e aí a implementação. A implementação é o maior desafio, porque até a gente conseguir tornar algumas coisas na nossa vida hábito, principalmente quando a gente está falando em relação a nosso estilo de vida, às vezes a gente precisa realmente de uma rede de apoio, de uma mentoria, de algo mais próximo para nos ajudar. Então, o método em si inteiro, ele tem esses três pilares. O Alívio Express, ele é uma pílula de cada um desses três pilares, tá? Então vamos lá. O que que é DTM e por que tantos sintomas? Então, de uma maneira bem rápida, bem objetiva, a DTM, ela é o distúrbio da articulação temporomandibular.
Então, a articulação é uma articulação que fica bem aqui, ó, entre o osso da mandíbula e a base da cabeça, tá? Essa articulação, ela é formada por ossos, esse osso aqui, esse osso da mandíbula, pelos ligamentos, porque a gente tem uns ligamentozinhos aqui, pelos músculos. Então, tudo isso que envolve a articulação temporomandibular, se eu tiver qualquer alteração em numa dessas estruturas, eu vou dizer que eu tenho uma disfunção temporomandibular, ok? Muita gente confunde DTM com bruxismo, tá? O bruxismo é quando a gente aperta os dentes ou quando a gente range os dentes. Normalmente, o ranger de dentes ele acontece mais à noite, né? Então, ele é uma alteração do sistema nervoso central, ele pode ter a ver com uma respiração bucal, com o uso de alguns medicamentos, uso de drogas, cafeína em excesso, é uma coisa, é uma alteração do sistema nervoso. O bruxismo de apertar, ele pode acontecer à noite e de dia. Quais são os pacientes que têm mais sintomas? São os pacientes que apertam os dentes, que normalmente acontece, que chega na clínica. E aí, o que acontece quando a gente passa o dia inteiro apertando os dentes? A gente fica com esses músculos aqui, ó, tanto esse aqui que é o masseter, o temporal, esse aqui do pescoço e outros músculos muito cansados, muito fadigados, como se você estivesse na academia malhando o braço o dia inteiro. Aí fica fadigado. Só que vocês estão vendo essa imagem? Desse lado aqui eu tenho uma imagem, né, de um crânio sendo representado por músculos e do outro lado eles estão representados como se fossem elásticos. Então o que acontece? Toda tensão, todo apertamento vai atingir diretamente aqui, mas por conta, né, dessa conexão que os músculos têm um com o outro, vai afetando outros músculos também. Por isso que acaba, se você tem muita tensão nessa região, você pode ter uma tensão que vem desdobrando para a cervical e começar a ter também essas dores no pescoço e por aí vai, que a Catarina daqui a pouco vai explicar um pouquinho melhor como que isso acontece, tá? E aí, assim, ó, gente, aqui nessa região, ó, é uma região ampliada dessa região aqui, que a gente viu, né? A gente tem uma zona aqui para trás, ó, muito inervada, vascularizada, que quando está pressionando, fica muito doída. E ela é muito próxima da cavidade auditiva. Por isso, também, muitos pacientes que apertam os dentes sentem um pouco de plenitude no ouvido, pode até chegar a ter um zumbido. Então, é esse monte de sintomas que parece que está tudo isolado, mas não está. Kátia, agora eu vou deixar com você para explicar um pouquinho por que a nossa boca é conectada com o nosso corpo, como que isso acontece e por que esses desdobramentos de tantos sintomas que parecem que estão desconectados, né? Mas que, na verdade, tem um sentido biomecânico para acontecer. Isso, boa tarde, meninas. Eu sou Catarine Klein, fisioterapeuta. Essa conexão se dá por um termo que eu acho que vocês já ouviram falar. Acontece através das fáscias. Vocês que já buscaram tratamento já ouviram falar de liberação miofacial. O que que é essa fáscia, né? Eu costumo dar o exemplo da carne que a gente compra no açougue. Quando você vai no açougue, você olha para um pedaço de carne e vê aquela gosminha branca, né, em cima da peça de carne. Aquilo é fáscia. E essa fáscia, ela reveste tanto os músculos quanto cada fibra muscular, órgãos, articulações, ligamentos, né? E penetram nos órgãos, né? E elas têm esse potencial de ficar aderida, de ficar dura, rígida, né? É a primeira parte do corpo que começa a ficar tensionada. E ela é um envoltório, né? Que envolve a articulação, falando da ATM, especialmente da articulação temporomandibular,
essa fáscia vai envolver a orelha, vai envolver a mandíbula, pescoço, clavícula, ombro, braço, cotovelo. Então, é muito comum quando o paciente chega para a nossa clínica, quando ele relata sintomas que estão da metade do corpo para cima, eu entendo isso tudo como questões que envolvem a ATM, da metade do corpo para cima, né? Se ele chega com uma questão mais de joelho, de lombalgia, já de metade do corpo para baixo, né? Vai demorar um pouquinho mais para chegar na ATM, mas chega também. Vamos supor, a maioria das pessoas, hoje, estatística científica, tá? Já sofreram algum acidente de carro, tá? E aí tem um mecanismo que acontece no acidente de carro, que é aquele chicote, que você é preso pelo cinto, cabeça vai lá na frente e volta, ou vai do lado e volta, né? Quando acontece esse chicote, seja no acidente de carro, ou seja em qualquer outro acidente, uma queda que você tenha, alguns ligamentos do pescoço são rompidos, né? Então tem um movimento forte de cabeça e para quem está no carro, tem um movimento forte também de pé no acelerador. Tanto o movimento de baixo do pé, quanto o movimento de cima, né? Vão gerar alterações a nível de ossos do crânio e de sacro, a articulação sacroiliaca, lá embaixo, a nossa pelve, tá? Então, a partir daí, eu vou ter uma alteração da biomecânica, eu vou ter alteração da posição dos ossos, tá? Isso leva a gente, quando estiver em pé, vivendo a vida diária, descarregar mais peso para um lado do que para o outro. E aí, o que seria ideal? Você desviar. Desviar não, você ter 50% do seu peso na perna direita e 50% na perna esquerda. Quando isso não acontece, por causa, por exemplo, de um acidente, você começa a jogar, vamos supor, 60% de peso de uma perna, 40% na outra. A partir daí, o corpo vai se adaptar, e ele se adapta normalmente muito bem, mas vai chegar um momento que ele não consegue mais se adaptar. E aí aparecem as dores, tá? E esse tensionamento, né, as tensões musculares aí envolvidas, né, elas vão diminuir a irrigação sanguínea, né? Então, o sangue que chegava anteriormente a um acidente, a uma queda, que chegava livremente, agora, mediante a espasmo muscular, contração, ele começa a chegar menos, é menos oxigênio para aquela região. E aí eu estou falando de qualquer articulação, não só daqui, tá? Da ATM. Qualquer articulação começa a ser menos irrigada, e no decorrer do tempo, passa 1 ano, 2, 5 anos, é, vai começar a ser comum aparecer inflamações ali. Tudo isso você não está sentindo ainda, você não percebeu que isso está acontecendo, mas seu corpo está inflamando. E aí, junta com as inflamações provocadas por sono mal dormido, por alimentação ruim, A gente vai você falar. começa a acumular uma série de inflamações, e quando a dor aparece, você já não tem mais uma coisa só para resolver, são várias tensões para resolver. Ô, Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho até também das cicatrizes, ou o que mais, né, que pode mecanicamente fazer essas alterações na fáscia, né? A gente, na sequência, a gente vai falar dos aspectos biopsicossociais, mas até a parte postural, né? Às vezes a pessoa mastiga só por um lado. Então tá ali com uma musculatura, né, viciada só de mastigação por um lado. E aí foi o que ela falou, ao longo do tempo, né, também vão criar mais tensões em algumas partes do que em outras, e essa fáscia não vai deslizar, não vai receber líquido, né, aporte sanguíneo ali de uma maneira equilibrada, né? Certo. Sobre a mastigação unilateral, né? A gente sempre tem um lado de preferência mastigatória. Se você quer saber qual é o seu lado,
Pega alguma coisa para comer e o primeiro lado para onde você leva a comida para mastigar, seja direito ou esquerdo, é o lado que você tem mais facilidade, né? É um lado que comumente vai estar sempre sendo muito solicitado, né? O lado que se move mais, que se movimenta mais, normalmente é o lado aonde aparece a dor. Porém, não é o lado problemático ainda, porque um outro lado pode estar com menos movimento, travado sem que você perceba, o que a gente chama de hipomóvel, e para ser compensado essa falta de movimento, o lado oposto vai ter que trabalhar mais. Por isso, a dor está sempre nesse lado que trabalha mais, o lado hipermóvel. Se você colocar as mãos aqui, ó, convido você a fazer isso agora, colocar as mãos na frente do ouvido, em cima da articulação temporomandibular, vai tocando aí, abre a sua boca e fecha e vai percebendo que movimento que você observa aí na polpa digital aí dos seus dedos, né? Você vai observar se os dois lados, se eles se movimentam de forma igual, raramente se movimentam da mesma forma, né? Pode perceber que lado que sai mais, que você sente mais na tua mão, que lado que quase que não sai, talvez tenha um lado que não, que você não perceba tanto movimento, né? O lado que você percebe mais movimento é o lado hipermóvel, provavelmente o lado que dói mais, tá? Então, a preferência mastigatória, né, ela deve ser observada e você tentar compensar. Mastiga do outro lado, o lado que você não tem tanto conforto para mastigar, É. mastiga com ele para estar levando movimento para ele. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. O nosso cérebro, aí a gente vem para a parte odontológica. O nosso cérebro, ele sempre vai escolher o lado que é mais fácil para a gente mastigar, para onde a gente desliza com mais facilidade. Então, às vezes, as condições de desoclusão do paciente, ela não é favorável para mastigar por os dois lados de maneira igual, a ponto de que no automático a gente consiga mastigar pelos dois lados iguais. Pode ser só por uma compensação muscular, mas normalmente tem alguma questão odontológica ali que precisa ser vista. Porque só falar para o paciente mastigar pelos dois lados, às vezes não funciona. Por quê? Porque ele não está fazendo isso, às vezes, porque não tem condições biomecânicas para fazer. E aí a gente tem que fazer essa avaliação odontológica, como a fisioterapia faz também na parte muscular. Às vezes já está tão habituado que a musculatura precisa ter um estímulo, uma liberação, uns exercícios, né, Kátia, de propriocepção para os dois lados, para voltar a funcionar melhor para os dois lados, tá? Então também isso é importante a gente trazer isso, porque senão às vezes o paciente mesmo ele fica ali se esforçando, mas não é culpa, né? A gente não pensa antes de mastigar. Você pode até ficar com na cabeça, mas depois, quando você lembrar, você já botou o primeiro pedaço, né? Agora, quando a gente faz uma avaliação individualizada, existe até exercícios que você vai tentar pedir o paciente para fazer mastigatórios com dispositivos, né? Apropriados para treinar essa mastigação pelo outro lado, tá? E aí é importante, como essa imagem aí que vocês estão vendo, né, que você, se você tem esse hábito de mastigar só por um lado, todo o seu corpo, né, por conta dessa questão das fáscias e da cadeia muscular, acaba se compensando e se adaptando. Aí a gente vai adiante e vai se perguntar, tá? Eu tô assim, eu tô com essas alterações, tá tudo muito desorganizado. Eu vou ter dor? E aí? Vocês acham que todo mundo que está com essas compensações vão sentir dor? Acho Não, que necessariamente. Por que não necessariamente? Porque a dor é um capítulo à parte. A dor, ela é biopsicossocial, ou seja, cada um de nós tem uma assinatura individual genética e a nossa percepção da dor, ela vai variar em relação a vários fatores, como a Catarine já até iniciou aí, né, mencionando. Ela vai ser influenciada pelo nosso sono, tá?
Então, quando a gente fala de dor e aspectos biopsicossociais, o sono é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Por quê? É comprovado na literatura, a gente já tem isso muito bem estabelecido, que a relação dor e sono é bidirecional. Se você está com dor, você não dorme bem. Se você não dorme bem, você não consegue sair da dor. Porque é durante o sono que a gente faz o que? Toda a nossa. A gente se reabastece de todas as formas, tá? Então, um paciente chegou com dor, se ele não está dormindo bem, a gente tem que investigar e colocar esse paciente para dormir, porque se ele não dormir, dificilmente a gente vai conseguir. Às vezes o paciente dorme, mas ele não tem um sono profundo, ou ele está dormindo à base de ansiolíticos e hipnóticos. Os hipnóticos, eles não levam o paciente para um sono de qualidade. Se esse paciente ronca, o ronco não vai deixar esse paciente entrar no sono profundo, ele tem despertares, e toda vez que ele desperta, ele sai do sono REM, que é onde todas essas interações fisiológicas acontecem, onde a gente tem, a gente chama de um sistema linfágico, né? Eu acho que eles chamam, que é como se fosse assim vai limpando tudo que aconteceu durante o dia, vai sendo fazendo um reset ali, onde você vai gravar o que você aprendeu, onde você vai liberar o que não serve, liberar essas toxinas para te organizar, para você descansar de fato. Então, o sono é a primeira questão, o primeiro aspecto que a gente tem que olhar para poder tirar esse paciente do quadro de dor. Então, se eu não durmo bem, eu tenho dificuldade de melhorar o quadro de dor. Mas também, se eu não melhoro a dor, eu pioro o sono. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira bem bidirecional. Então, existem as insônias, né, por dificuldade de pegar no sono, por um excesso de estímulo mental, né? Hoje em dia nós temos muitos estímulos, a gente está sempre sendo convidado a estar ligado, né? A gente não desliga. Então, a gente tem, essa é a parte que depende de nós, né? Que a gente só pode fazer pela gente, que é uma higiene do sono. E tem vários aspectos. Nos próximos meses eu vou trabalhar bastante o sono, tá? Nos próximos módulos do Alivio Express. Vou ter que fazer 2 meses para trabalhar vários aspectos do sono. Então, a gente vai precisar trabalhar isso. Tem aquela pessoa que acorda de madrugada porque também está num estado de alerta, de vigília, que acaba, né, com algumas alterações hormonais e aí acaba tendo esse despertar no meio da noite. Tem as pessoas que roncam ou que não respiram bem pelo nariz e acaba se mexendo muito até para se proteger, para respirar. Então tem a síndrome das pernas inquietas. Então o sono, ele é um universo, a parte que a gente também precisa ver. Kátia, se você quiser entrar, complementar com alguma coisa, você fica à vontade. A importância do sono, né? O corpo não consegue entrar em recuperação plena sem as 6 fases do sono. Só que uma fase do sono, você vai lá embaixo no sono profundo, aquele sono REM, que é o sono que você sonha, né? E você sai dele, você não chega lá, fica 2 horas naquele sono profundo, não. Você entra nessa fase e volta para uma fase mais superficial. Esse ciclo acontece 6 vezes. Se você fosse respeitar os 6 ciclos que devem acontecer por noite, o seu sono levaria cerca de 8 a 9 horas para acontecer completamente, mas a gente quase nunca consegue isso, né? Então, a gente não está conseguindo na vida moderna passar pelo sono como ele deveria ser. Então, é como se você já acordasse todos os dias devendo para o seu corpo, né? Devendo saúde. E aí você não produz uma série de hormônios que eram fundamentais no trabalho natural do corpo de recuperação de uma dor ou de uma inflamação que acontece todo dia, né? Então, qualquer estímulo luminoso
em cima dos seus olhos quando você está dormindo, vai te tirar desses ciclos, entendeu? Então é muito sério. O sono é muito sério. Ele a principal. Você não pode fazer nada pela sua saúde. Você não pode pagar um tratamento. Você não pode nem fazer atividade física. O sono seria o primeiro passo, o mais acessível para você Exatamente. começar a realmente conseguir entrar em recuperação. Só tem só tem não, mas assim, um aspecto do sono que você vai precisar de ajuda é quando você tem o ronco ou a apneia, tá? A menos que esse ronco e apneia tenha iniciado após um aumento de peso significativo. Mas normalmente é por uma obstrução respiratória. Muitas vezes é. Então, vai precisar de uma ajuda, de uma ferramenta, de um profissional. Agora, a maior parte das pessoas que sofrem com um sono que não é de qualidade depende da gestão desses aspectos aí que a Catarine trouxe, né, dessa higiene do sono. Que aí a gente hoje não vai se aprofundar nesse aspecto, porque tem várias coisas que podem ser feitas, mas os próximos módulos eu já escolhi que vai ser o sono que a gente vai dar uma mergulhada aí para trazer, porque ele é muito importante mesmo. Os hábitos parafuncionais, tá? Também os hábitos parafuncionais, eles são considerados um dos preditores para os sintomas de DTM. Quais seriam esses hábitos? Aí entra o bruxismo, né, que é o ranger ou apertar dos dentes, roer unha, morder lápis, caneta. Então, é aquilo que eu falei no início. Se você passa a noite inteira apertando os dentes, você está com uma sobrecarga muito grande, tanto na articulação quanto nessa musculatura. Então, dificilmente você vai conseguir, né? A gente faz o tratamento, mas continua apertando. Por isso que, às vezes, a gente utiliza as placas para quê? Para proteger os dentes de fratura. A placa, ela não vai relaxar a tua musculatura, né? Ela pode, no primeiro momento, trazer uma melhora, mas a função principal de uma placa é proteger que você não quebre dente, que você não tenha danos maiores. Então, é um paliativo, tá? E assim, por trás desse comportamento parafuncional, a gente vai ter que investigar outras questões mais psicoemocionais, questões, né, mais do inconsciente. Então, aí uma terapia, uma boa terapia, gestando o estresse, né? Porque uma coisa que faz a gente estar sempre nesse estado de luta e fuga, principalmente quando a gente está falando de nós mulheres, a nossa natureza não é uma natureza para estar 24 horas todos os dias do mês ali preparada para a guerra, né? Não é de ninguém, nem do homem nem da Travando mulher. aqui para. Oi? Congelou? Tá travando. Não sei se é para mim. Tá travando É, aí, tá... Kátia? Agora voltou. Voltou? Eu travei aqui? Aqui, para mim, não, para mim tá tudo Ah, normal. Tranquilo, tranquilo, voltou. não tem problema. Então, assim, essa coisa da gente estar sempre ali preparado, sempre no estado de alerta, faz o quê? Faz com que a gente acione o nosso sistema nervoso simpático, tá? Então, nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é esse que a gente que quando você está em perigo, você ativa várias coisas. Então, a gente praticamente vive nesse estado. E aí isso é um estímulo para você estar ali 24 horas. E aí tem outros aspectos, tá? De comportamento. No mês passado a gente trabalhou bastante esse comportamento para trabalhar um pouco como gerenciar isso, o que a gente precisa com a terapeuta Jaqueline. Eu até vou disponibilizar a partir do mês que vem, ou brevemente, um compilado desses últimos 3 módulos, porque gravados, porque é bem interessante porque cada módulo a gente tem uma abordagem e uma ferramenta para ajudar nesse sentido. Então, assim, esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque essa questão de apertar e ranger dentes, ela tem uma seara muito profunda, comportamental, que demanda, né, a gente estar disposto a olhar para isso,
tratamento e pode levar um tempo, um processo, e você não pode ficar sofrendo antes de resolver tudo. Então, a gente tem que ir aprendendo a fazer o manejo disso tudo, tá? Kate, quer complementar com alguma coisa essa parte? Você fez uma pergunta lá atrás sobre cicatriz, né? Aí eu queria aproveitar aqui. As cicatrizes, a gente vê elas do lado de fora do corpo, mas normalmente elas têm desdobramentos para dentro, né? Você vê ela na camada superficial, que é a pele, mas a camada da fáscia, do músculo, embaixo dos ligamentos, também sofrem uma tensão, que é um repuxamento por causa daquela cicatriz. Então, é uma pergunta que eu faço muito assim que o paciente chega: você tem cicatrizes? Havendo cicatrizes no corpo, a gente tem como testar no consultório para ver se a cicatriz está influenciando a articulação que é a queixa principal do paciente, né? Então, tem um teste que a gente faz que a gente verifica isso. Se for positivo, a gente precisa liberar essa cicatriz. Então, liberando uma cicatriz, você consegue reduzir o quadro de dor se a cicatriz estiver envolvida nessa queixa, tá? Então, é, a cicatriz, a pele, ela é cheia de células responsáveis pelo nosso equilíbrio, pelas percepções, tá? Então, para você que está chegando nesse mundo agora do seu processo de tratamento da DTM, começa a liberar as cicatrizes que você tenha, seja uma cicatriz cirúrgica aqui, ó, de tireoide, seja uma cicatriz longe da região que você tem a queixa, por exemplo, uma cicatriz de cesárea, tá? De abdominoplastia, de lipoaspiração, de uma queda que você teve, tá? Então, normalmente tem influência, eu acho bem importante começar a tratar também as cicatrizes. Ótimo. Bom, outro aspecto que vai influenciar são as relações interpessoais. Como a gente lida, né? Como que estão os nossos relacionamentos pessoais, as nossas relações com os nossos companheiros, companheiras, com a nossa família, com filho, com mãe, com pai. Eu me sinto tendo uma rede de apoio. Eu tenho amigos para contar quando eu preciso conversar, quando eu estou triste. Eu posso contar com a minha família, eu me sinto valorizado pelas pessoas. Então, gerenciamento disso tudo, ele vai influenciar também em como você lida com isso, são aspectos que vão atuar diretamente no seu enfrentamento da dor, tá? Ele pode tanto amenizar isso quanto potencializar. Se eu sou uma pessoa que me sinto sozinha para enfrentar as coisas, tá? Tô achando que eu tô sempre ali sem apoio nenhum e tô passando por um desafio, você pode entrar num sistema de pensamentos e de crenças tão contaminado e distorcido que o quadro de dor vai piorando, porque a dor, ela é totalmente uma resposta do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo quanto alimento, pensamento, e de como a gente desenrola os pensamentos dentro da nossa cabeça. Muita gente que já teve, né, que tem desafios de dor, fibromialgia, dor crônica, né, que está mais ali naquele processo e acaba levando uma depressão também, tá? Quem tem dor crônica. Mas a depressão, ela pode vir da dor ou você já tem um quadro depressivo que te leva a um quadro de dor. Então, assim, esse ambiente, a gente tem que olhar para ele. Como estão as minhas relações? Eu tenho uma relação afetiva que quando acontece alguma coisa eu me estresso e aí a dor ela pode aparecer, pode ser um gatilho para a dor ou pode ser um potencializador para esse quadro de dor, né? Essa resposta à dor. E aí, não menos importante, a espiritualidade. Pessoas que têm alguma atividade espiritual ou religiosa, né? Aí é como cada um vê isso. Você pode ter uma atividade que tem relação com alguma religião, ou você pode ter alguma prática espiritual de meditação ou outra prática, e isso afeta diretamente na maneira como você enfrenta a dor e na qualidade. Existem muitos estudos hoje já comprovando, tá? Principalmente a prática do perdão, vou falar mais lá na frente,
Já tem mapeamentos, né, dentro dos estudos de neurociências mostrando que o perdão e o auto-perdão, eles agem diretamente numa área do cérebro que combate, que melhora todo o enfrentamento à dor. Então, não tem como a gente falar de dor sem olhar para todos esses aspectos e entender como que isso está na nossa vida e até para a gente fazer esse mapeamento e pensar assim, onde que eu preciso mexer então? Será que é aqui? Será que é na dor? Será que é no sono? Será que é na gestão do estresse? Será que é nessa relação que eu tô, que eu preciso realmente resolver? Então, assim, esse mapeamento e você organizando essa estrutura, a resposta, o enfrentamento e até mesmo tirar um pouco, né? Porque quando a gente está na crise, quando a gente está ali no meio do furacão, a gente fica meio cego, não sabe mais o que está acontecendo. Mas à medida que você vai mexendo em cada pontinho, a situação que pode ser mais específica, ela vai aparecendo, vai ficando mais pontual. E aí, mais fácil da gente chegar, intervir e resolver o problema. Mas não adianta ter um olhar só tecnicista, só biomecânico, não vai resolver. Eu ir lá colocar uma placa, ou então faz uma fisioterapia, faz uma injeção, toma um medicamento. Não, a gente tem que estar olhando todo o contexto, mapear isso, traçar uma estratégia e ir mexendo um pouquinho em cada ponto, até que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo e aprender onde você precisa ir melhorando para fazer esse manejo. E aí a gestão do estresse, né? Eu sempre vi um questionário para os meus pacientes e assim é unânime, todos eles estão com a porcentagem de pessoas que têm dificuldade de impedir e controlar as preocupações, 85%. Pessoas que têm dor cervical no pescoço, quase 70%. Se preocupa com tudo ao mesmo tempo, 70% sempre se preocupa. Só 14% disseram que não se preocupa com tudo ao mesmo tempo. Então, olha só como que é grande, como que isso está presente na maioria dos pacientes, né? Se sente confuso ou sem concentração, 71%. E o estresse piora seus sintomas? 85% das pessoas respondem que sim. Então, olha como o estresse, ele é um gatilho, um preditor e o potencializador da dor. E a gestão das emoções, né? Muito das emoções que a gente não consegue liberar, né? Externalizar, lidar, digerir, processar, elas vão elas vêm para o nosso corpo nos ajuda, né? Segurando, vamos dizer assim. Quantas vezes eu pergunto, quando que isso começou? E a pessoa fala, Lud, não sei, foi logo depois, na época, eu tive um divórcio, ou eu estava num problema de trabalho, e aí eu estava, sabe, muito estresse, o trabalho estressava e eu não ficava legal, eu ficava mal, ou então passou por um luto, eu perdi minha mãe, e aí sempre, né, muitas vezes, antes de você ter uma perda familiar, você tem um tempo que varia de pessoas para pessoas, pode ser de meses a anos, segurando muitas situações, tentando gerir aquilo tudo, e aquilo vai vindo para o corpo. Chega uma hora que o corpo desaba. Aí eu vou falar de uma percepção clínica minha. O que eu percebo é que essa ponta do iceberg, ela acontece praticamente, não sei, Kátia, se você já fez já teve essa percepção, já pensou sobre isso. Mas eu vejo que é mais ou menos uns 2 anos depois. Deixa eu só mutar aqui. Então, o que a gente faz? A gente acaba, eu percebo que os pacientes falam, e aí 2 anos depois parece que o negócio estourou, e aí a gente que tem que ir lá buscar. E aí? Mas por que estava acontecendo? Quando isso começou? Qual foi a primeira vez? Não, realmente foi na época que eu estava me divorciando, aí depois veio isso, depois veio aquilo. Então sempre tem algum acontecimento importante
né, emocional, e essa gestão ali não foi simples, foi desafiadora, e o corpo te ajudou a dar conta dessa situação, mas vai chegar uma hora que a dor está sendo até. A gente precisa olhar para ela como algo positivo, porque ela está trazendo assim, ei, tem alguma coisa aqui que eu preciso colocar para fora. E aí, você foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e ela vai, pum, vamos estourar aqui para você ter a possibilidade ou optar. Não, eu vou agora olhar para isso. Então, assim, hoje, Certo. né, o que eu recebo, eu sou muito grata hoje, porque, assim, há um tempo atrás, eu acho que a gente vai mudando, a gente vai se encorajando a resolver as nossas questões. Eu acredito muito que, enquanto profissionais dessa área, a gente consegue levar os nossos pacientes até onde a gente já teve coragem de ir. Então, assim, hoje eu percebo muito que eu recebo pessoas que falam assim, Lud, chega, agora eu quero resolver isso. E resolver isso não é só fisicamente, é entender que tem algo por trás disso que precisa ou que vale a pena ser olhado. Então, eu vou até agora aqui reproduzir uma fala, né, de uma terapeuta minha que ela falava assim, ficar aí tá doendo. Será que essa dor é o suficiente para você escolher fazer algo diferente e sair desse lugar? E quando ele me perguntou isso, eu parei. E naquele momento, era muitos anos atrás, né? Foi, eu acho que deve ter uns 15 anos, isso no início do meu processo terapêutico. Eu juro, eu olhei para dentro de mim com muita sinceridade e lá no fundo eu achava que eu não tinha nada que eu podia fazer diferente. Ou ele falou, moça, essa dor é o suficiente para você tentar fazer algo diferente? Então, assim, esse também é um convite que eu sempre faço, né? A gente olhar. E aí eu vou pegar o gancho lá de trás que eu falei antes da espiritualidade, dos trabalhos que a gente já tem hoje do perdão e do auto-perdão. Quantas vezes a gente não se chicoteia de coisas que a gente fez, que a gente errou, que a gente falhou, e a gente fica preso ali naquela culpa, naquele auto-chicote. Então, muitas vezes, né, a gente acha que o perdão é para o outro, mas muitas vezes a gente precisa se perdoar por muitas coisas que a gente ainda não conseguiu perdoar. Então, o auto-perdão, ele é muito eficiente também nesse processo. Kate, quer complementar aí? Falei pra caramba, né? Me empolguei aqui. Você falou do tempo de 2 anos que você costuma perceber, né? Após um evento traumático, né? E é justamente o que eu tinha comentado lá atrás, o corpo vai se adaptando sem que você perceba. E como é corpo, como é humano, existe um tempo comum a todos os seres humanos, né? Que é o tempo que o corpo se adapta e daqui a pouco ele não consegue mais se adaptar e estoura uma inflamação. E realmente, na minha prática, eu percebo isso também. É quase 2 anos, nada no corpo acontece de uma hora para outra, né? Nada, tudo se transforma lentamente. Na natureza é assim, né? Não tem um evento, eu não sei porque do nada eu senti essa dor. Não, não é do nada. A gente que não percebeu, a gente que não tem o costume de olhar para o corpo como um mensageiro de algo que está acontecendo. Né? Então, o tempo é isso. Se o tempo que uma lesão leva para mostrar que ela está acontecendo há 2 anos, é bastante tempo. Você pode, em 2 anos, você pode ter se mudado, mudou de trabalho, mudou de casa, né? E não percebeu, mas ela estava acontecendo. A gente quer, né, que os nossos pacientes tenham o hábito de olhar para o corpo diariamente, para antes de estourar a lesão, ele já ter reparado, assim como um sono repara a maioria das lesões, assim como uma boa alimentação repara a maioria das lesões, assim como a atividade física repara mesmo a maioria das lesões, a gente quer que a sua percepção também esteja ali aguçada para perceber o que está acontecendo. Exatamente. Bom, e aí eu vou. Aí vem a alimentação, né? Que a gente já meio que pontuou, que é também muito importante. Não vou entrar aqui também em detalhes, eu tenho até uma live com uma nutricionista muito boa falando sobre
essa alimentação inflamatória, que já é quase que a alimentação padrão de todo mundo hoje, né? Então, assim, quem já tem dor crônica já está bem inflamado. Se você não cuidar bem da alimentação, qualquer coisa é uma gota d'água, o copo já está cheio. Então, assim, quem tem dor crônica, a gente tem um copo cheio. Então, qualquer gota transborda. Qualquer gota de qualquer aspecto desses aqui que a gente está conversando. Entendeu? Então, assim, é quase como você tivesse que ter uma vidinha de bebê, né? Eu sei porque eu sou uma paciente de dor crônica, graças a Deus eu consegui mapeando isso tudo e tal, mas assim, é desafiador mesmo. Mas quando você entende isso, tem épocas que eu não estou muito com a alimentação regrada. Então, o que que eu vou fazer? Vou dormir melhor, vou lá na atividade física. Eu passei por vários desafios aí aos últimos 4 anos por conta de uma questão de saúde, né? E estava sempre com anemia, com anemia. Então, a atividade física, para mim, não estava constante como deveria e gostaria. Então, eu tive que ser mais rígida com a minha alimentação, porque senão eu começava a ter muitas crises. Então, a gente vai, não é para você, agora eu vou ter que ser perfeita. Não, mas você vai entender e falar, putz, tá estressante o trabalho. Ou eu vou desacelerar um pouco aqui, vou dormir melhor, vou meditar mais agora. Então, você também pode ir mexendo conforme o momento. Tem momentos da vida, não dá para a gente falar, vida, espera aí que eu vou me resolver e depois você continua. Não, a vida está acontecendo. A gente é que tem que entender como a gente vai dançando de forma que a gente não, né, se acabe, que a gente não acabe com a nossa saúde. Até que a gente entenda. Tem uma paciente que ela tem um problema com sono. E desde a primeira sessão eu falei, se você não conseguir dormir, não vai ter como a gente te ajudar, né? Então, assim, o que que acontece? Ela chegou à conclusão que a vida dela não tem como. Ela dá plantão, ela fica muito estressada. Então, assim, o trabalho dela não é compatível com uma vida saudável. Ela pode largar o trabalho agora? Não. Então, ela vai ter que se organizar para gerir isso e traçar uma estratégia que seja sair do trabalho. Mas eu já tive paciente que pediu demissão, porque entendeu que não tinha como ela, mas ela só pediu demissão quando ela já estava o quê? Com um problema cardiológico bem, bem grave, né? E ela viu que não dava mais, que ela viu que ela não estava conseguindo dar assistência para os filhos como deveria e etc. Ela tomou essa consciência e deu espaço, né? Então, assim, a gente precisa entender esse contexto até para a gente entender qual vai ser a nossa estratégia. Tanto eu quanto profissional tem que trazer isso para vocês, para junto, às vezes, a gente achar uma estratégia, né? Que seja temporária, que não seja para, né? E essa gestão, que é o que a gente propõe aqui nesse formato de trabalho. E aí, Kátia, da musculação, eu vou deixar para você falar, porque eu gostaria de que você trouxesse quais são os benefícios, né, que a musculação traz para o corpo e para esse processo aí de enfrentamento da dor. Sim, a gente fala musculação porque é um exercício mais acessível, né? Eu vejo que a maioria das pessoas consegue, né, pagar uma academia, mais simples que ela seja, ela já vai trazer resultados. Mas a literatura diz que qualquer exercício já funciona, na melhora da dor crônica, tá? Qualquer, seja uma caminhada, seja yoga, tá? Então, a gente fala musculação porque ela, sinceramente, é mais fácil, Ô, tá? Kátia, mas Para a eu, pessoa. eu já ouvi, já li alguma coisa sobre alguma. Como que eu vou falar? Alguma. Não é substância, gente. Alguma liberação que só com a musculação, com exercício assistido, por exemplo, a minha mastologista, para prevenir câncer, ela me pediu para levantar peso, ponto. Então, assim, dentro desse aspecto, lógico, atividade física de maneira geral, mas eu queria, se você, né, souber e puder trazer para gente, o que especificamente que o exercício assistido de carga, né, desse estímulo da musculatura, o que que ele traz em diferencial dos outros?
que eu acho que até em relação à ativação de algum neurotransmissor, se eu não me engano, alguma substância que vai ser... Hã? Hormônio? É mais hormônio, né? A gente pode entender exercício de força como um bom condutor hormonal, tá? A gente tem um hormônio chamado irisina, que é fabricado somente mediante força muscular. Mas não é qualquer forcinha, não, é mais força mesmo, força exercida com carga, tá? Um Isso. hormônio chamado irisina, inclusive protetor do cérebro contra falta de memória, tá? Então, tem esse hormônio, tem a beta-endorfina também, que ela é produzida somente esforço muscular. Funcionam como analgésicos do corpo, tá? A atividade física com carga é mais uma ferramenta que a gente tem contra a dor crônica, tá? Por causa dessa questão hormonal que ela proporciona. Fora que toda vez que você exercita a musculação, naquele momento, algumas fibras musculares estão sendo rompidas. E aí, naturalmente, um processo normal, o corpo vai desenvolver algumas pequenas inflamações para reparar essa fibra muscular que foi rompida. E esses hormônios produzidos, eles vão propiciar ações anti-inflamatórias, tá? Então, quando você capricha mesmo ali na força muscular do teu exercício, você está oferecendo para ele uma ação anti-inflamatória. Agora, também se você fizer com muita carga, você tem um efeito contrário, tá? Então, a gente tem que entender bem o quanto de carga que o paciente está produzindo na atividade dele, Sim, certo? lógico. Lógico. Tá ótimo. Obrigada. Bom, e aí a gente vem também, né, com a vida social, com o hobby. Então, ter uma vida, se sentir pertencente ao meio que você vive, à sociedade, como você lida com isso, como está a sua interação com as pessoas, você pratica atividades de lazer no dia a dia, você tem um hobby e pratica esse hobby, né? Tudo que vai estimular, né, a nossa liberação de serotonina, que vai trazer para a gente prazer, felicidade, ou que faz sentido para a gente, é um fator contribuidor para o enfrentamento da dor, para você lidar com as coisas de um ponto de vista mais pontual e não catastrofizar, né? E aí a gente vem na gestão das crenças. Dependendo das crenças que a gente traz, que a gente carrega, né? Às vezes tem pessoas que têm dor crônica, que são aquelas pessoas que sempre estão se sentindo vítima, que acham que o mundo está contra ela. Se ela pensa em fazer algum movimento, ela acha que vai ter dor, e aí ela já constrói uma historinha na cabeça tão tendendo para um lado negativo que a gente chama isso de catastrofização, cientificamente falando. Então, pessoas que catastrofizam mais, elas acabam enfrentando a dor de uma maneira mais difícil. E aí, a gestão de crenças, né? Quais são as crenças que estão por trás, que gerem os nossos pensamentos, as nossas ações? E modificar esses pensamentos, né? Então, assim, são padrões. Você às vezes está tão conectado. Eu lembro que quando eu comecei o meu programa terapêutico né, eu mudei de terapia há um ano e meio. E aí eu lembro que ela falava assim para mim, uma vez ela me chamou a atenção, Lud, você não quer sair disso. E eu fiquei assim, indignada, porque eu falei, cara, como não? Eu me esforço pra caramba. Eu tô aqui, mas eu tava ali para escutar o que um profissional estava falando comigo. E ela falou assim para mim, você está tão identificada com com a dor, com a tristeza, que para você é mais verdadeiro para você a dor, a tristeza, do que os momentos que você pensa bem sobre você. E ali eu falei, gente, mas não é. Aí eu falei, mas é verdade. E quando eu tô mal, eu acredito piamente que aquele meu estado normal. Às vezes eu fico bem.
E eu achava que eu não tinha como modificar aquilo. E ela me mostrou que eu tinha. No início é muito difícil, é como se, e existem, né, já alguns trabalhos que mostram que a nossa tendência natural é pensar 80% negativo e 20% positivo. Então, assim, aí eu vi, nossa, é verdade. Aí quando eu via que eu estava naquele padrão, às vezes eu lutava para tentar mudar e eu não conseguia. Ela falou: olha só, não adianta lutar para mudar, você tem que aceitar. Aceitar, entender e escolher fazer diferente. Gente, para escolher fazer o contrário, era uma novela, porque assim, o meu padrão ele estava muito enraizado. E engraçado, a musculação me ajudou muito. Na época eu estava iniciando também o processo de musculação. Porque quando eu ia sentar para fazer o exercício, que eu falava, eu não vou conseguir, eu falei, eu vou conseguir. Aí eu ia e fazia. Então, assim, a gente pode ir mudando o nosso comportamento de várias formas, né? E aí depois eu começou a ficar mais leve, 50-50. Eu falo que hoje, quando o pensamento está lá na esquina, eu falo, ó, depois a gente conversa. E aí ele vai embora, entendeu? Deixa eu beijinho no ombro, olha. Não, tá. O que é isso? Tá. Já vi que não é para fazer isso agora, então deixa eu fazer outra coisa. Mas até você fazer esse processo, e é óbvio, né? Eu fiz tratamento, a gente mergulhou em questões mais inconscientes, trabalhando com hipnose, com mapeamento de cicatrizes e traumas, mas precisa também da tua decisão de fazer diferente. E isso depende muito das crenças que a gente alimentou ao longo da nossa vida. Aí eu, com 40 e tantos anos, mudar toda a crença de uma vida é desafiador, mas é possível. E o nosso corpo hoje é reflexo disso tudo, gente. Olha só quanta coisa a gente já falou aqui, que está influenciando o nosso processo. Pessoal que chegou depois, sejam bem-vindas, tá? E quem quiser interromper a hora que quiser, pode ficar à vontade. Bom, e aí a gente tem também o financeiro, né? Muitas vezes as questões financeiras elas podem e elas participam e podem ser bastante estressantes e nos levar para um quadro de tensão, de sofrimento e tal. Então a gente precisa também ver como que estão, como que a gente está ali, como que está essa questão na nossa vida nesse momento. E é um fator que gera estresse, gera tensão, gera as nossas crenças mais desafiadoras acabam vindo à tona nos momentos que a gente está numa situação financeira mais delicada. Então, é também um fator bem importante a ser olhado. Bom, e aí agora a gente fechou essa primeira parte da contextualização, que a gente traz alguns conceitos que fala, né, um pouco dessa questão aí do que envolve todo esse processo, principalmente quando a gente está falando de dor. E aí a gente vai começar a nossa parte prática. Se alguém precisar ir ao banheiro, beber água, me sinaliza, ou se a gente puder continuar, a gente vai continuando. Alguém precisa de algum breakzinho, intervalozinho, ou tá tudo bem? Podemos continuar? Marcele. Então, vamos lá. Antes das ferramentas manuais e práticas, a gente vai trazer aqui uma respiração, tá? Mas dentro de um contexto de postura de que uma pessoa com DTM precisa aprender. Agora eu quero que vocês se observem em silêncio, em repouso, onde que a língua de vocês está repousando. Ela está no céu da boca, está entre os dentes ou está bem abaixo, encostada nos dentes de baixo? Percebe aí? Está embaixo, em cima? Está em cima? Quando você está com a língua, quando está em repouso, seus dentes tocam, o de cima com o de baixo ficam tocando ou não se tocam? Não se tocam. Tá, beleza. Então, essa é a postura correta, a postura fisiologicamente correta que a gente deveria estar. Os nossos dentes nunca têm que se tocar. Eles só se tocam para comer, quando a gente vai se alimentar. Nem isso eles se tocam, na verdade, porque tem um alimento entre eles.
Então, se a gente fica 24 horas com os dentes se tocando, ou se a gente passa muito tempo, ou se a gente faz esse apertamento, a gente está colocando uma sobrecarga onde não devia. A postura da língua, né, mais alta, ela faz uma posição fisiológica que vai fazer com que você respire melhor, que o ar entre melhor pelo espaço que ele tem para entrar. E isso também traz para a gente uma possibilidade de uma respiração que vai acalmar aquele sistema simpático que eu falei. Então, a gente vai aprender, a gente vai fazer aqui uma. Deixa eu até parar de compartilhar a tela, que agora quem puder abrir, eu gosto de olhar, mas também se não quiser, não tem problema. E que a gente vai fazer o seguinte: com a língua na postura, né, mais aqui, ó, descansada no céu da boca, lábios fechados e dentes não se tocam. A gente vai inspirar em um tempo, fazendo com que a inspiração ela venha mais aqui do baixo ventre. Quando eu puxo o ar, faz um balão assim, afastando a tua mão. Quando você expirar, abaixa essa parte aqui do tórax, ó. A inspiração, ela é feita pelo nariz em um tempo. A expiração, a gente vai expirar em dois tempos, tentando e relaxando o tórax, os ombros, e pode deixar sair o arzinho pela boca também, tá? Então, nós vamos fazer um minutinho não, nós vamos fazer umas 5 respirações dessa, bem lento, no seu tempo. Qual é o segredo aí do tempo? O tempo de inspirar, ele tem que ser, o da expiração tem que ser o dobro da inspiração. Então, se eu inspirei em um tempo, eu expiro em dois. Se eu quiser me desafiar, eu vou aumentando. Inspiro em dois, expiro em quatro. Mas tem que ser a expiração mais longa. Por quê? Quando eu faço isso, eu estimulo o sistema parasimpático. Eu também diminuo a minha ansiedade, eu acalmo o meu sistema. Então, essa é uma ferramenta que vocês podem aplicar a qualquer momento. Percebeu que está apertando o dente? Para. Coloca, eu gosto de colocar os dois pés no chão e. Então, agora, fecha os olhos. Relaxa o corpo, coloque uma mão no baixo ventre, outra mão no tórax, né? Bem aqui no meio do peito. Relaxa os ombros. E devagar, lentamente, faz uma inspiração profunda. E ao expirar lentamente, relaxa os ombros, o tórax, isso. E devagar vai exalando todo o ar até esvaziar completamente o seu pulmão. Esvaziou, mais uma vez faz uma inspiração e expira lentamente, relaxando os ombros, o tórax. Mais uma vez, pode fazer no tempo de vocês, com calma. E devagar, quando vocês se sentirem prontos, pode ir relaxando os braços, os ombros. Tudo bem? Como é que foi, Marcele? Foi tudo bem? Sentiu acalmar aí um pouquinho? Ótimo. Bom, então agora a gente vai, eu vou passar para a Catarine. Ela vai trazer mais algumas ferramentas e eu proponho que vocês trabalhem com essa respiração e sempre percebam e se fiquem se vigiando em relação à postura da língua, dentes não se tocando. Esse aí é o maior protetor de vocês, tá? Para não apertar os dentes, principalmente de dia. Kate, vou passar para você. Eu vou até mutar aqui o meu. Você ficou sem o áudio agora, Lud? Nesse pedacinho final, né?
Aproveitando, Eu fiquei posso sem continuar? áudio? Não sei para o pessoal aí, para mim ficou um pedacinho sem áudio agora no final, acho que uns 2 ou 3 segundos. Tá. Então eu vou mutar agora o meu, qualquer coisa eu abro aqui. Só um minutinho que eu vou dar um stop aqui na gravação.